do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Olha, eu tô feliz de estar aqui hoje com vocês, porque eu tive uma semana difícil. Mas sabe de uma coisa? Eu sempre sinto que mesmo quando as coisas estão difíceis, eu posso continuar. E isso tem muito a ver com essa palavra que a gente está estudando esse mês, que é resiliência. Lembra o que é resiliência? Então, resiliência é se recuperar quando algo te derruba. Algo que está difícil, você levanta e persiste, você continua. E o versículo desse mês que a gente está decorando é um versículo que está lá em Isaías 40, 31. E eu adoro esse versículo, já falei semana passada. Ele tem tudo a ver com resiliência. Olha só que lindo. Eu vou ler aqui na versão NVI. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 31. Esse versículo é lindo demais e ele fala pra gente como o poder de Deus nos dá essa capacidade da gente se renovar e continuar mesmo quando as coisas estão difíceis. Olha só, na semana passada eu contei para vocês uma história num pedaço da vida de Jesus que mostra lá quando Jesus morreu e aí Jesus ressuscitou e ele voltou para o céu e ele deixou, como ele tinha prometido, ele deixou o Espírito Santo para todas as pessoas. E aí, essa notícia sobre a ressurreição de Jesus, nossa, ela se espalhou para todos os lados e todo mundo ficou sabendo sobre a ressurreição de Jesus. E os amigos de Jesus, os discípulos, indo para todos os lados e falando sobre o amor de Deus, sobre Jesus. E a igreja então, ela nasceu, começou a igreja novinha em folha e ela foi, pelo poder do Espírito Santo, ela foi crescendo. E aí, teve um dia que dois dos amigos de Jesus, o Pedro e o João, eles foram na direção de um dos portões, uns portões enormes que tinha lá, que dava entrada para o pátio do templo. E eles foram à tarde, num horário que muitas pessoas iam lá para orar, sabe? E tinha um homem sentado lá, nesse portão onde eles estavam indo, que esse homem ele era aleijado, ele nasceu com um problema e ele não andava. Então todos os dias os amigos desse homem levavam ele lá, deixavam ele lá sentado perto do portão, que ele ficava lá pedindo esmola, pedindo dinheiro para as pessoas que iam no templo. E aí quando esse homem viu Pedro e João chegando, ele chamou os dois, porque ele estava esperando receber um dinheiro, né? E aí Pedro disse para ele olhar para eles, para os dois, para Pedro e João, né? E ele rapidamente olhou achando que ele ia, né, ganhar um dinheirinho ali dos dois. Garotinho e garotinha, Pedro não estava pensando nisso, ele estava com uma outra ideia. Olha só o que foi que o Pedro falou para ele. Eu vou ler para vocês aqui esse trecho da Bíblia que está lá em Atos, no capítulo 3, e é o versículo 6. Olha só, Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Gente, o homem era paralítico, ele não andava desde que ele nasceu. E Pedro ajudou o homem com as mãos a se levantar e o homem ficou em pé e ele viu que ele podia andar, que ele estava com as pernas funcionando. Ele começou a pular e a correr e a louvar a Deus. E como eu tinha falado antes, era aquele horário que muitas pessoas iam no templo, então tinha um monte de gente lá. Nossa, quando o povo viu que tinha acontecido aquilo, gente, aquilo era um milagre. Nossa, foi juntando uma multidão em volta do homem e todos começaram a louvar a Deus. E aí, Pedro, ele cheio do Espírito, ele falou com aquelas pessoas. Vou ler aqui o que ele falou, está lá em Atos no capítulo 3, dos versículos 12 a 16. Olha só o que o Pedro falou com aquela multidão que se juntou lá. Ele disse: companheiros israelitas, por que isso os surpreende? Porque você olha para nós?
Não é como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, fez isso. Esse homem que vocês veem e conhecem, ele foi fortalecido por causa da fé no nome de Jesus. A fé em Jesus o curou completamente. Vocês podem ver com seus próprios olhos. Então Pedro falou isso para eles e aí ele continuou dizendo que aquelas pessoas deveriam abandonar sua vida de pecado e se entregar a Deus. E muitas daquelas pessoas que estavam lá, elas entenderam o ensinamento de Pedro e elas se entregaram a Jesus pelo ensinamento de Pedro e pelo milagre que eles presenciaram, que foi feito pelo poder do Espírito de Deus. E aí, gente, todo mundo super feliz com aquilo que aconteceu, mas aquela notícia rapidamente chegou nos ouvidos dos líderes religiosos e eles não ficaram nem um pouquinho felizes de ficar sabendo que isso tinha acontecido. Então, eles mandaram guardas prender Pedro e João. E eles passaram a noite presos. Na manhã seguinte, os líderes religiosos se reuniram, inclusive o sumo sacerdote, o nome dele era Anás. O sumo sacerdote, digamos assim, ele era o chefão, sabe? Daquele grupo de líderes religiosos. E eles mandaram os guardas trazer o Pedro e o João, que passaram a noite na prisão, né? Mandaram os dois virem e eles exigiram que os dois explicassem como é que eles conseguiram, como é que eles fizeram aquele milagre. Que história é essa de cura do paralítico? E aí então o Espírito de Deus encheu Pedro e deu sabedoria para ele falar com aqueles homens. Eu vou ler para vocês aqui em Atos 4, do versículo 8 em diante, o que foi que Pedro disse. Prestem atenção, garotinho e garotinha, prestem atenção. Pedro disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então Pedro, ele disse para aqueles homens que o aleijado que estava ali na frente deles, e eles podiam ver que ele de fato estava curado, que ele foi curado pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus, que foi aquele homem que eles, líderes religiosos, mandaram crucificar. E sabe, os líderes religiosos, eles ficaram assim surpresos, primeiro com a ousadia, a coragem de Pedro e João, mas também com a sabedoria daqueles homens. Sabe por quê? Porque eles eram homens muito simples, eles eram pessoas sem estudo e eles estavam falando com uma sabedoria. Mas sabe, tinha uma coisa que fazia toda a diferença para aqueles homens. Eles tinham o Espírito Santo dentro deles e eles conviveram com Jesus. E aí, os homens não sabiam o que fazer. O aleijado estava lá, não era aleijado mais, né? Agora ele era o ex-aleijado, o curado. Estava lá, aquele monte de gente pela cidade louvando a Deus por isso que tinha acontecido. E aí eles não sabiam o que fazer. Então, eles mandaram os guardas levar Pedro e João lá para fora para eles poderem conversar e decidir o que fazer com os dois. E aí eles conversaram. Eu vou ler para vocês aqui o que foi que eles falaram, que está lá no livro de Atos, capítulo 4, versículos 16 e 18. Garotinho e garotinha, olha só o que os homens conversaram. O que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia,
para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Que nome? Sobre Jesus, né? Que eles estavam ensinando sobre Jesus. Então aí eles mandaram os guardas trazer Pedro e João, trouxeram e aí eles ordenaram aos dois que eles não falassem de jeito nenhum sobre o nome de Jesus, sobre Deus, sobre essas coisas todas que eles pregavam, né? Que os líderes religiosos não gostavam da mensagem sobre Jesus. E aí Pedro e João de novo enfrentaram aqueles homens. Eu vou ler aqui em Atos capítulo 4, versículos 19 e 20, qual foi a resposta deles. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então eles quiseram dizer assim: olha, vocês acham que a gente vai desobedecer a Deus para obedecer vocês? Nós não podemos deixar de contar para todas as pessoas o que nós vimos Jesus fazer, o que nós ouvimos ele ensinar. Nós vamos sim falar para as pessoas. Olha, os líderes, eles não conseguiam encontrar nada, eles não conseguiam descobrir uma forma para eles poderem punir o Pedro e o João. Ainda mais que o ex-aleijado estava lá, curado, e as pessoas todas louvando a Deus. Eles tiveram que mandar Pedro e João embora. E sabe, aquele foi um dia fantástico para esse homem que foi curado pelo poder de Deus, pela fé que ele teve no nome de Jesus, o Nazareno. Eu imagino, ele deve ter ido embora para casa correndo, porque ele não corria nem andava, né? Ele deve ter ido correndo, pulando, dançando, saltitando, aproveitando, né? Tudo que ele não tinha feito até aquele dia. E eu acho também que Pedro e João também foram embora aquele dia muito felizes, porque eles não desistiram quando as coisas ficaram difíceis. Imagine você, garotinho e garotinha, eles foram para a cadeia, eles foram levados para conversar com homens super importantes que queriam puni-los, prendê-los, mas eles confiaram no poder do Espírito Santo, que deu sabedoria para eles poderem conversar e explicar tudo usando a sabedoria de Deus. E o que eles fizeram é algo que nós podemos fazer também. É um exemplo para nós de resiliência. Olha só essa frase, garotinho e garotinha, não se esqueçam. Podemos continuar mesmo quando estiver difícil. Repita essa frase comigo, olha só. Podemos continuar mesmo quando estiver difícil. Mas, lembre-se, nós só podemos fazer isso se nós confiarmos em Deus e pedirmos ajuda a Ele. E Ele com certeza vai nos ajudar pelo poder do Espírito Santo que está dentro de nós quando nós confiamos e acreditamos em Jesus, o Filho de Deus, o Nazareno, o Salvador do mundo. E sabe, com o trabalho deles, aquela igreja que estava começando, era novinha, com poucas pessoas, rapidamente ela foi se crescendo e ela muito rapidamente já tinha mais de 5.000 seguidores. Olha só o poder do Espírito Santo agindo na vida daqueles homens. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Vamos agora fazer uma oração para a gente terminar. Vamos lá, endireita o corpinho aí, fecha o olho para a gente falar com Deus agora. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é um Deus poderoso, que cuida de nós, que cuidou de Pedro e João naquele momento difícil, de tantas outras pessoas da história da Bíblia, e também o Senhor cuida de nós todos os dias, em todas as situações da nossa vida. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a nos lembrar que o Senhor está conosco, que o Espírito Santo está dentro de nós e Ele pode nos dar também sabedoria, coragem e força
para passar até mesmo por situações difíceis, como Pedro e João passaram nessa história de hoje. Nos ajude a sermos fortes pelo poder que vem do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem! Espero que vocês não se esqueçam dessa história tão importante sobre resiliência, sobre não desistir quando as coisas ficam difíceis, quando nós confiamos no poder de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!